Fala pessoal, professor Itamar na área, trazendo aqui mais um conteúdo para o nosso canal e desde já eu gostaria de agradecer a presença, a participação, a interação de cada um com vocês que me acompanha aqui através das plataformas digitais. Estamos aqui mais uma vez para tratar de um novo assunto, de uma nova temática, de demandas que vocês vêm passando para mim através de mensagem meu Instagram, o @ItamarDiniJúnior, como também pelo meu e-mail, o professoritamaردiniJúnior@gmail.com. Vamos juntos nessa encarar mais uma aula, mais um conteúdo bacana? Então estamos aqui juntos para discutirmos exatamente, tá aí gente, olha, balanço patrimonial, que de acordo com o artigo 176 da Lei 6.404 de 76, o balanço patrimonial ele é evidenciado para as empresas e é muito importante também para todo profissional contábil, todo administrador de empresa ter acesso às informações que constam lá no seu balanço patrimonial. Vamos mais. Então aqui nós temos o conceito do balanço patrimonial, do BP, né? Então como é que funciona esse conceito, professor, e de que maneira a gente consegue atrelar balanço patrimonial? Então, de forma conceitual, é a demonstração contábil destinada a evidenciar de forma quali e quanti, quantitativa e qualitativa, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira da entidade. Temos mais. Na contabilidade, o objeto é sempre o patrimônio de uma entidade. E temos também que, com base no artigo 175 da Lei 6.404 de 76, o exercício social é o período que tem a duração de 1 ano. No entanto, a maioria das empresas tem os seus exercícios coincidentes com um ano calendário, que funciona o quê? De 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então esse foi o conceito básico que nós trouxemos aqui para que vocês pudessem, de forma teórica, entender como funciona o balanço patrimonial. Componentes do patrimônio, informação importante que nós temos. Se nós estamos falando em patrimônio, o patrimônio é como se fosse a mola mestre do negócio. Então tá aí o patrimônio. E ele é composto de quê? Bens, direitos e obrigações. Professor, inclusive obrigações faz parte do meu patrimônio? Claro! Claro que faz parte do patrimônio. Por quê? Porque eu pego informações ou gero obrigações, na verdade, na minha empresa, e que essas obrigações que foram geradas foram para pagar alguma coisa que compõe o meu bem ou um direito que eu tenho a receber. Então, automaticamente, bens, direitos e obrigações fazem parte do seu patrimônio. Se você é pessoa física, faz o balanço seu, pessoal, particular, é interessante que você saiba que todas as obrigações que vocês têm, automaticamente essa obrigação faz parte do seu patrimônio. Porque no mínimo, por exemplo, uma dívida que você tem no cartão de crédito foi para comprar alguma coisa que hoje é seu bem. Então faz parte do seu patrimônio. Então fica a dica aí importante para vocês. Então a gente já sabe que bens, direitos e obrigações faz a composição do nosso patrimônio. Bom, então vamos falar agora sobre a estrutura do balanço patrimonial. Então, como é que esse nosso balanço ele é composto, como é que ele é conduzido, na medida em que eu possa entender ele de forma gráfica. Então tá aí, o balanço patrimonial, o BP, ele é composto de bens e direitos, conforme eu falei, e as obrigações. A gente já começa a perceber que está separado. Bens e direitos de um lado, obrigações do outro. Por quê? Porque existe ativo e passivo. Lembra que a gente já falou sobre ativo e passivo lá em Razonetes? Falamos também um pouquinho sobre eles na DRE, então hoje nós vamos atribuir exatamente a isso. Então, ativo está dentro dos meus bens e direitos, passivo as obrigações. Ao lado do passivo, também na estrutura do balanço patrimonial, existe o patrimônio líquido, que aí a gente vai estudar como é que funciona. Que ele, o lado direito aí da tela de vocês, ele corresponde exatamente à soma de passivo mais PL, tem que dar igual ao ativo. Então, como é que acontece, gente? Por ordem decrescente de liquidez para ativo e de exigibilidade para passivo e PL. Como é que ocorre? Por exemplo, a gente diz que em contabilidade ela corresponde à velocidade, né, do qual um ativo ou passivo ele pode ser liquidado ou ele pode ser convertido. Tá? Por exemplo, na hora que eu tenho um financiamento que ele é em 60 vezes e eu tenho uma duplicata que eu só pago ela uma vez no mês,
e aquilo vai ser um pagamento rápido, duplicatas a pagar vem primeiro e depois vem financiamento. Por quê? Porque a ordem decrescente de exigibilidade permite que eu liquida primeiro uma duplicata do que um financiamento. Mesma coisa do lado do ativo. Eu tenho conta caixa, conta banco, são contas que ficam sempre lá em cima na parte do ativo. Por quê? Porque elas têm uma maior facilidade de serem convertidas, de serem trocadas por mercadorias. E quando eu falo em trocados, eu pego o dinheiro que eu tenho no meu caixa e vou lá e compro mercadorias à vista. Então ela foi convertida da conta caixa para a conta mercadorias. Por isso que a gente precisa sempre obedecer essa ordem decrescente, tá bom? Lembram que eu falei dessa situação de por que as obrigações fazem parte do patrimônio? Porque as obrigações e o PL, elas constituem a origem do recurso. Que essa origem do recurso, principalmente para a composição de uma empresa, ela tanto pode ser de capital próprio ou de capital de terceiros. E aí chama a atenção nesse sentido. Porque se eu disser assim que a minha empresa ela vai ser constituída com 10 mil reais, e que esses 10 mil reais, 5 vai ser de imóveis e 5 mil eu vou deixar no meu caixa para giro, eu faço o quê? Eu coloco a origem dos recursos, capital social, 10 mil reais, perdão, 10 mil reais vai para onde? Aplicações. Origem do recurso está do lado do passivo e PL, e as aplicações está para onde está indo esse dinheiro? Porque no final do balanço vai ter que dar 10 mil no lado do ativo, e a soma de passivo mais PL também tem que dar 10 mil reais. Aqui eu trago para vocês o grupo de contas do balanço patrimonial. Então nós temos aí o ativo, ele pode ser um ativo que é circulante ou não circulante, e da mesma forma aqui o passivo circulante e não circulante. E trouxe aqui para vocês também, ó, o PL. O que seria, o que a gente poderia diferenciar do circulante e não circulante? Tá. O circulante ele tem uma maior flexibilidade de entradas e saídas de caixa de maneira mais rápida. Já o não circulante, essas obrigações, por exemplo, do passivo, quando ele é cadastrado, né, considerado como não circulante, as obrigações elas só devem ser quitadas após o final do exercício seguinte. E aí se eu tenho um empréstimo que eu vou quitar ele, por exemplo, daqui a 60 parcelas, parte desse empréstimo vai estar no circulante, que eu vou dentro do exercício social liquidar, e a outra parte vai estar no não circulante. Por quê? Porque o prazo é mais longo para que eu possa quitar ele. Então, por isso que existe essa flexibilidade. Está dentro do exercício social aquela despesa, ou aquilo vai ter um giro rápido, circulante. Saiu fora, tornou a coisa a longo prazo, não circulante. Dentro do ativo nós temos algumas contas do não circulante, que nós temos aí realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e também o nosso intangível. E aí eu trouxe para vocês aqui o nosso ativo, para a gente estudar e ver de forma conceitual. O ativo é a parte positiva do nosso balanço, tá? Compreende o conjunto de recursos aplicados na entidade, recursos extras a partir dos quais se espera a geração de benefícios econômicos futuros para a entidade. Temos dentro do ativo, a parte positiva, os bens. O que são esses bens? No sentido contábil é tudo aquilo que tem utilidade, pode ser avaliado de forma monetária ou monetariamente, né? E eles podem ser classificados como? Quanto à sua existência física, gente. Eles tanto podem ser corpóreos, que são os tangíveis, né, tipo imóveis, ou como incorpóreos, os intangíveis, como marcas, né, obras, enfim, situações em que, de fato, eu não consigo pegar, né, são intangíveis. Nós temos também aqui quanto à sua mobilidade. Quanto à sua mobilidade, eles tanto podem ser móveis como imóveis, tá? Os móveis seriam, por exemplo, os automóveis. Os imóveis poderiam ser, por exemplo, os terrenos. Então, tudo isso está associado a quanto à sua modalidade. Quanto à sua possibilidade de substituição, eles trabalham com fungíveis e infungíveis. Os fungíveis é aquele que pode ser substituído por outro, como, por exemplo, dinheiro, ele pode ser substituído, gênero alimentício. E os infungíveis são aqueles que podem não ser substituídos, como, por exemplo, uma obra de arte que é personalizada. Eu não tenho como substituir, porque ela é personalizada. Então, automaticamente, não vou considerar ela como fungível. Então, infungível. E quanto aos proprietários, nós vamos trabalhar, de fato, com se eles serão
bens públicos ou privados. Bens públicos, de órgãos públicos, né, do Estado, ou bens privados que estão linkados exatamente às pessoas e de forma particular. E nós temos também marcas e patentes. Com relação aos direitos, representam créditos, ou seja, valores que a entidade tem a receber, oriundo de transações com terceiros ou que elas tenham a recuperar. Exemplos disso são duplicatas a receber, aluguéis a receber, juros ativos a receber e serviços a receber. Só um detalhe, quando se registra um direito, é atribuído o título a receber e ou a recuperar. Então, sempre que vocês virem essa denominação, a receber ou a recuperar, é um direito que ele está tendo dentro da empresa, tá bom? Vamos ao passivo. Aí o passivo já é a nossa parte negativa do balanço. É a parte do balanço que compreende o comprometimento financeiro de uma entidade com relação a terceiros. E as obrigações, que está dentro, né, do passivo. Nesta área do balanço patrimonial deverão ser apresentadas todas as obrigações que, uma vez vencidas, serão cobradas por seus respectivos credores junto à entidade. É no passivo que costumam ser registradas as obrigações a pagar a terceiros. Também são registradas no passivo as obrigações de fazer pela entidade. E os elementos são impostos a recolher, financiamentos a pagar, aluguéis a pagar, salários a pagar e fornecedores. Então, percebeu que existe a denominação a pagar, automaticamente já sabe que isso pode ser que seja uma obrigação. Provavelmente será. Bom, então vamos falar agora sobre a estrutura do balanço patrimonial. Então, como é que esse nosso balanço ele é composto, como é que ele é conduzido, na medida em que eu posso entender ele de forma gráfica. Então tá aí, o balanço patrimonial, o BP, ele é composto de bens e direitos, conforme eu falei, e as obrigações. A gente já começa a perceber que está separado. Bens e direitos de um lado, obrigações do outro. Por quê? Porque existe ativo e passivo. Lembra que a gente já falou sobre ativo e passivo lá em Razonetes? Falamos também um pouquinho sobre eles na DRE, então hoje nós vamos atribuir exatamente a isso. Então, ativo está dentro dos meus bens e direitos, passivo as obrigações. Ao lado do passivo, também na estrutura do balanço patrimonial, existe o patrimônio líquido, que aí a gente vai estudar como é que funciona. Que ele, o lado direito aí da tela de vocês, ele corresponde exatamente à soma de passivo mais PL, tem que dar igual ao ativo. Então, como é que acontece, gente? Por ordem decrescente de liquidez para ativo e de exigibilidade para passivo e PL. Como é que ocorre? Por exemplo, a gente diz que em contabilidade ela corresponde à velocidade, né, do qual um ativo ou passivo ele pode ser liquidado ou ele pode ser convertido. Tá? Por exemplo, na hora que eu tenho um financiamento que ele é em 60 vezes e eu tenho uma duplicata que eu só pago ela uma vez ao mês, e aquilo vai ser um pagamento rápido, duplicatas a pagar vem primeiro e depois vem financiamento. Por quê? Porque a ordem decrescente de exigibilidade permite que eu liquida primeiro uma duplicata do que um financiamento. Mesma coisa do lado do ativo. Eu tenho conta caixa, conta banco, são contas que ficam sempre lá em cima na parte do ativo. Por quê? Porque elas têm uma maior facilidade de serem convertidas, de serem trocadas por mercadorias. E quando eu falo em trocados, eu pego o dinheiro que eu tenho no meu caixa e vou lá e compro mercadorias à vista. Então ela foi convertida da conta caixa para a conta mercadorias. Por isso que a gente precisa sempre obedecer essa ordem decrescente, tá bom? Lembram que eu falei dessa situação de por que as obrigações fazem parte do patrimônio? Porque as obrigações e o PL, elas constituem a origem do recurso,
Que essa origem do recurso, principalmente para a composição de uma empresa, ela tanto pode ser de capital próprio ou de capital de terceiros. E aí chama a atenção nesse sentido. Porque se eu disser assim que a minha empresa ela vai ser constituída com 10 mil reais, e que esses 10 mil reais, 5 vai ser de imóveis e 5 mil eu vou deixar no meu caixa para giro, eu faço o quê? Eu coloco a origem dos recursos, capital social, 10 mil reais, perdão, 10 mil reais vai para onde? Aplicações. Origem do recurso está do lado do passivo e PL, e as aplicações está para onde está indo esse dinheiro? Porque no final do balanço vai ter que dar 10 mil no lado do ativo, e a soma de passivo mais PL também tem que dar 10 mil reais. Aqui eu trago para vocês o grupo de contas do balanço patrimonial. Então nós temos aí o ativo, ele pode ser um ativo que é circulante ou não circulante, e da mesma forma aqui o passivo circulante e não circulante. E trouxe aqui para vocês também, ó, o PL. O que seria, o que a gente poderia diferenciar do circulante e não circulante? Tá. O circulante ele tem uma maior flexibilidade de entradas e saídas de caixa de maneira mais rápida. Já o não circulante, essas obrigações, por exemplo, do passivo, quando ele é cadastrado, né, considerado como não circulante, as obrigações elas só devem ser quitadas após o final do exercício seguinte. E aí se eu tenho um empréstimo que eu vou quitar ele, por exemplo, daqui a 60 parcelas, parte desse empréstimo vai estar no circulante, porque eu vou dentro do exercício social liquidar, e a outra parte vai estar no não circulante. Por quê? Porque o prazo é mais longo para que eu possa quitar ele. Então, por isso que existe essa flexibilidade. Está dentro do exercício social aquela despesa, ou aquilo vai ter um giro rápido, circulante. Saiu fora, tornou a coisa a longo prazo, não circulante. Dentro do ativo nós temos algumas contas do não circulante, que nós temos aí realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e também o nosso intangível. E aí eu trouxe para vocês aqui o nosso ativo, para a gente estudar e ver de forma conceitual. O ativo é a parte positiva do nosso balanço, tá? Compreende o conjunto de recursos aplicados na entidade, recursos extras a partir dos quais se espera a geração de benefícios econômicos futuros para a entidade. Temos dentro do ativo a parte positiva os bens. O que são esses bens? No sentido contábil é tudo aquilo que tem utilidade, pode ser avaliado de forma monetária ou monetariamente, né? E eles podem ser classificados como? Quanto à sua existência física, gente. Eles tanto podem ser corpóreos, que são os tangíveis, né, tipo imóveis, ou como incorpóreos, os intangíveis, como marcas, né, obras, enfim, situações em que, de fato, eu não consigo pegar, né, são intangíveis. Nós temos também aqui quanto à sua mobilidade. Quanto à sua mobilidade, eles tanto podem ser móveis como imóveis, tá? Os móveis seriam, por exemplo, os automóveis. Os imóveis poderiam ser, por exemplo, os terrenos. Então, tudo isso está associado a quanto à sua modalidade. Quanto à sua possibilidade de substituição, eles trabalham com fungíveis e infungíveis. Os fungíveis é aquele que pode ser substituído por outro, como, por exemplo, dinheiro, ele pode ser substituído, gênero alimentício. E os infungíveis são aqueles que podem não ser substituídos, como, por exemplo, uma obra de arte que é personalizada. Eu não tenho como substituir, porque ela é personalizada. Então, automaticamente, não vou considerar ela como fungível. Então, infungível. E quanto aos proprietários, nós vamos trabalhar, de fato, com se eles serão bens públicos ou privados. Bens públicos, de órgãos públicos, né, do Estado, ou bens privados que estão linkados exatamente às pessoas e de forma particular. E nós temos também marcas e patentes. Com relação aos direitos, representam créditos, ou seja, valores que a entidade tem a receber, oriundo de transações com terceiros ou que elas tenham a recuperar. Exemplos disso são duplicatas a receber, aluguéis a receber, juros ativos a receber e serviços a receber. Só um detalhe, quando se registra um direito, é atribuído o título a receber e ou a recuperar. Então, sempre que vocês virem essa denominação, a receber ou a recuperar, é um direito que ele está tendo dentro da empresa, tá bom?
Vamos ao passivo? Aí o passivo já é a nossa parte negativa do balanço. É a parte do balanço que compreende o comprometimento financeiro de uma entidade com relação a terceiros. E as obrigações, que está dentro, né, do passivo. Nesta área do balanço patrimonial deverão ser apresentadas todas as obrigações que, uma vez vencidas, serão cobradas por seus respectivos credores junto à entidade. É no passivo que costumam ser registradas as obrigações a pagar a terceiros. Também são registradas no passivo as obrigações de fazer pela entidade. E os elementos são impostos a recolher, financiamentos a pagar, aluguéis a pagar, salários a pagar e fornecedores. Então, percebeu que existe a denominação a pagar, automaticamente já sabe que isso pode ser que seja uma obrigação. Provavelmente será. Bom, então vamos praticar. Como é que vai funcionar aqui? Vou trazer um exemplo bem prático. João e Maria resolveram criar uma sociedade voltada para o comércio de roupas. Em comum acordo, fundaram a empresa JM Modas Limitadas. A seguir são apresentados os eventos ocorridos quando da criação e operação da empresa em tela, em ordem cronológica, ou seja, os fatores que ocorreram durante esse período. Então vamos lá. Primeiro item diz o seguinte: constituição da empresa JM Modas Limitadas. Resolveram criar a empresa elaborando um contrato social que foi enviado à Junta Comercial do Estado, perfeitamente, para fazer o registro. Decidiram o compromisso de investir de imediato na empresa. Olha aqui, gente, que bacana. Decidiram investir R$129 mil. Na hora que eu estou fazendo a formação inicial de quê? Do patrimônio da empresa. Olha que bacana. Só que eu tenho que saber, isso aqui é origem e onde é que está sendo aplicado o dinheiro? Está aqui, gente, ó, 100 mil em dinheiro. Olha, perceba isso aqui, ó, 2 computadores no valor de 2 mil cada um, perfeito? E um veículo no valor de 25 mil reais. Então eu tenho a origem do recurso 129 e os mesmos 129 somados nós temos aonde? Na aplicação. Onde é que foi aplicado? A origem está do lado do passivo IPL, no capital social, e a aplicação desse recurso está onde? Dinheiro, 2 computadores, 4 mil reais, 2 mil cada um, e um veículo de 25. Como é que fica o balanço patrimonial da empresa? Olha, gente, que bacana. Balanço patrimonial. Ativo, 129 mil. Passivo, que é passivo mais PL, 129. 100 mil de caixa, 4 mil de computadores, 25 mil de veículos. Segundo item, olha só, que bacana. Aquisição, o balanço já estava aí. Resolveram adquirir móveis e utensílios para a empresa, pagando à vista e em dinheiro 6 mil reais. Gente, se eu estou pagando à vista em dinheiro, eu estou tirando esse dinheiro de onde? Do caixa. Então, se eu estou tirando dinheiro do caixa, se tinha 100, agora só tem quanto? 94. E agora vai para onde esse valor? Note que computador está do mesmo jeito, veículo do mesmo jeito, mas aumentou uma conta de móveis e utensílios no valor de quanto? 6 mil reais. Meu balanço sofreu alteração? Não. Apenas houve uma permuta aí, né? Houve uma permutação, né? Não houve uma modificação no nosso balanço patrimonial. Outro item, transferência de recursos. Olha que legal. Os sócios decidiram diminuir a quantia que tinha em mãos, ou seja, em suas posses, e resolveram abrir uma conta corrente no banco da empresa e creditaram e depositaram nela 50 mil. Gente, eu só acredito na conta do banco o que eu tenho direito. Então só está indo para o banco o que eu tenho aonde? No caixa, que eu não tenho de onde tirar mais. Então minha conta caixa agora vai, já tinha 100, saiu 4, vai sair agora quanto? 50. Percebam que a nossa conta caixa agora só tem quanto? 44 mil reais, porque nossa conta banco agora tem 50. Olha que legal. Houve alteração do meu balanço no final? Não. Ou seja, fatos apenas que houveram permutações. Não houve uma modificação no meu balanço. Eu apenas tirei da minha conta caixa e coloquei no meu banco, mas preciso discriminar no nosso balanço. Outro item, aquisição de mercadorias para revenda, onde houve parte à vista, parte a prazo. Para que a empresa possa funcionar de acordo com a proposta de funcionamento constante no contrato social,
foram adquiridas mercadorias para revenda no valor de 15 mil à vista e em dinheiro, 20 mil à vista e em cheque, 32 mil a prazo. Então o total da minha mercadoria foi 15 com 20 mais 32. Dá igual a quanto? Vamos lá, 35 com 32 dá 67. Não é isso? 67 mil. Como é que vai ficar meu balanço? Simples. Olha só, mercadorias com 67, o terceiro item, 67. Só que 15, gente, eu paguei à vista em dinheiro, então saiu o dinheiro de onde? Do meu caixa, que agora tem 29. Lembra que meu banco tinha 50, agora tem quanto? 30, porque saiu o quê? 20. Só que aí 32 ficou faltando. Aí 32 está onde? Olha lá o passivo, gente. Fornecedores. 32 mil reais, uma obrigação, porque foi o quê? A prazo. E aí houve uma modificação no nosso balanço agora. Ficou um total de 161 mil reais. Tá vendo que interessante esses fatos que ocorrem? Vamos mais aqui, ó. Aquisição de novo veículo por meio de financiamento. Gente, estou comprando um veículo, não estou pagando a ele à vista. Então não vai sair dinheiro do meu caixa nem do meu banco. O que é que vai ocorrer? Vai aumentar meu ativo, 15 mil reais do veículo, e vai aumentar também minhas obrigações do passivo. Então o que é que vai ocorrer? Olhem como é que está nosso balanço. Veículos agora tem 40 e agora o meu financiamento bancário tem 15. Ou seja, não houve mudança no meu caixa e no meu banco porque eu não paguei à vista. Mas houve aonde? Nas minhas obrigações, porque ficou o quê? A prazo. Ficou através do nosso financiamento. Pagamento parcial aos fornecedores. Olha que bacana, gente. Vai pagar agora as suas obrigações. No valor de quanto? 12 mil reais. Venceu e foi pagar à vista em dinheiro. Gente, tudo que é à vista em dinheiro matou a charada. É conta caixa. À vista ou em dinheiro, na hora, é conta caixa. Nunca esqueçam disso. Então 12 mil saiu do meu caixa rapidinho. Que tinha agora 17 mil reais. E aí, mudou aonde? De onde é que eu tirei 12 mil reais? Das minhas contas com o fornecedor, que tinha 32 mil, agora só devo 20, porque eu paguei 12. 12 saiu de onde? Do meu caixa, que agora só tem 17. Tá vendo que a composição ela sempre precisa bater? E lá embaixo está batendo 164 mil reais. Vamos agora à aquisição de um imóvel. Olha, gente, João e Maria resolveram adquirir um imóvel no valor de quanto? 120. Que bacana. Pagando à vista e em cheque o valor apenas de 20 e o valor restante foi obtido via financiamento. Gente, percebam uma coisa. O contador também precisa interpretar e diagnosticar alguns pontos. Percebam que João e Maria eles compraram um imóvel bacana e muito bem valorizado por 120 mil reais. Só que eles só estão pagando por esse valor aí apenas 20. O restante está sendo o quê? Financiamento. Eles estão aumentando suas obrigações, apesar de aumentar seu ativo. Mas eles estão aumentando suas obrigações. E olha como ficou o balanço agora. Financiamentos imobiliários, 100 mil reais, porque 20, gente, foi tirado de onde? Da conta banco. Eles pagaram exatamente à vista e em cheque. Se eu falei à vista e em cheque, como é que eu vou lançar a caixa? Eu tenho que lançar a conta banco, porque cheque só é emitido aonde? No banco. Então eu tiro aí, ó, ficou só 10 mil reais na conta banco, porque eu tinha quanto? 30. Saiu 20, só ficou apenas 10. E notem que imóvel está lá, ó, 120 mil reais. Houve muita alteração aí no meu balanço, aumentando minhas obrigações, aumentou o meu ativo e aí eu tenho agora 264 mil reais. Tem aplicação financeira, olha que bacana, os sócios resolveram aplicar em uma poupança bancária o valor de 4 mil. Então sai dinheiro da conta banco, entra dinheiro na conta banco, aplicação. Então como é que fica nosso balanço? Olha lá, a conta banco que tinha 10 agora só tem 6. Por quê? Porque tem 4 mil na poupança. Não houve alteração no final do nosso balanço. Tá incrível, hein, gente? Pagamento da primeira parcela do financiamento bancário. Olha, venceu a primeira parcela do financiamento bancário no valor de R$1.000 e os sócios resolveram pagar em dinheiro. Gente, pagou em dinheiro é o quê? Conta caixa. Escutei daqui. Então, perfeito. Se é conta caixa, eu vou diminuir no meu passivo R$1.000 e vou diminuir na minha conta caixa também R$1.000. Olha agora, dos financiamentos bancários de 15 agora ficou quanto? Menos R$1.000 ficou 14 mil. E a minha conta caixa que tinha 17 agora passou a ter quanto? 16. No final, tudo batido, tranquilo, porque as coisas precisam funcionar assim, de maneira cronológica e que tudo venha a bater.
10º item, aquisição de novas mercadorias a prazo. Então, os sócios decidiram adquirir mais mercadoria para o estoque da empresa, realizando transações a prazo no valor de 45. Gente, tudo bem, estão comprando mercadoria, mas olha, é preocupante porque eles estão aumentando as suas obrigações. Olha agora as obrigações deles: 65 com fornecedores, 14 mil de financiamento bancário e 100 mil de imobiliário. Por mais que o balanço esteja 308 mil reais, a gente precisa entender o que é que esse pessoal está fazendo com o dinheiro. Por quê? Porque está gerando muita obrigação a pagar. E note que o caixa, note que o banco, que é onde circula o dinheiro, está o quê? Diminuindo. E aí ele tem 4 mil reais na poupança, mas em mercadoria ele está bombando. Ou seja, ele vai gerar caixa também para quitar as obrigações dele. Porque uma empresa também sem mercadoria não funciona. Então ela precisa investir. Então a gente precisa pensar os dois lados, do ativo e do nosso passivo. Por fim, gente, houve um aumento de capital. Olha que bacana. Os sócios, né, o João e a Maria, eles decidiram entregar novos recursos à sociedade, depositando 121 mil reais na conta corrente da empresa. Então, aumenta 121 mil reais na conta capital social no PL, origem do recurso. Onde é que esse dinheiro está aplicado? Conta corrente, ou seja, conta banco. Percebam, aumentou, agora tem 250 mil reais no capital social, e olha a conta banco agora respirando com 127, porque só tinha 6, com 121, 127. Viram aí o balanço? Agora ele ficou 429, mas aí já tem um equilíbrio, né? Ele tem 127 de banco, 16 mil de caixa, deve aí por volta mais de 100 mil reais, 165, né? Ainda tem os 14 mil do financiamento bancário, então tem 179 mil aí que ele está devendo, mas automaticamente ele tem muita mercadoria que ainda vem a vender e que isso vai gerando caixa, vai gerando conta banco para ele e que automaticamente ele vai pagando as suas obrigações. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do nosso canal. A gente faz exatamente pensando em vocês que me acompanham, que são meus alunos. Quem não é, sejam bem-vindos e abraçados por esse professor que tenta fazer de suas aulas as aulas mais fantásticas que vocês precisam ver no mundo empresarial, no mundo contábil, no mundo administrativo. Tem dúvida? Quer mais informações sobre alguma temática? Entra lá no meu Instagram, @ItamarDeniJúnior, pode deixar sua mensagem que eu te respondo. Ou quer mandar um e-mail, manda para o professoritamardeniJúnior@gmail.com, que eu estou aqui pronto para responder cada um de vocês. Curta, comente, compartilhe, divulgue com seus amigos, faça com que esse vídeo possa chegar para o maior número de pessoas. Está disponível aí de todo o coração para vocês, tá bom? Um grande abraço desse professor que ama o que faz e que acima de tudo quer ver o seu aluno ou as pessoas que acreditam que é possível fazer a diferença através da educação, e a gente está aqui exatamente para isso, de forma bem humilde, para ensinar e cada vez mais também aprender junto com vocês, tá bom? Tamo junto, obrigado por tudo, e essa foi mais uma aula do professor Itamar Diniz Júnior. Valeu, galera!